Agora vou falar do Barroco, de suas origens e características, logo após do seu contexto histórico. O Barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. O berço do Barroco é a Itália do século XVII, porém se espalhou por outros países europeus como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. O Barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII. Agora, contexto histórico. O Barroco se desenvolve no seguinte contexto histórico. Após o processo de reformas religiosas ocorrido no século XVI, a Igreja Católica havia perdido muito espaço e poder. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso na Europa. A arte barroca surge nesse contexto e expressa todo o contraste desse período, a espiritualidade e teocentrismo da Idade Média com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento. Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas burgueses e pelo clero. As obras de pintura e escultura deste período são rebuscadas, detalhistas e expressam as emoções da vida do ser humano. A palavra barroco tem um significado que representa bem as características desse estilo. Significa pérola irregular ou pérola deformada e representa de forma pejorativa a ideia de irregularidade. O período final do Barroco, século XVIII, é o chamado de Rococó, que possui algumas peculiaridades, embora as principais características do Barroco estão presentes nesta fase. No Rococó existe a presença de curvas e muitos detalhes decorativos, conchas, flores, folhas e ramos. Os temas relacionados à mitologia grega e romana, além dos hábitos das cortes, também aparecem com frequência. O Barroco Europeu. As obras dos artistas barrocos europeus valorizavam as cores, as sombras e a luz, e representavam um contraste. As esculturas barrocas mostram faces humanas marcadas pelas emoções, principalmente o sofrimento. Os principais artistas eram o espanhol Velázquez, o italiano Caravaggio e os belgas Van Dyck e Van Hals, os holandeses Rembrandt, Vermeer e Flamengo Rubens. O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, porém com o tempo foi assumindo características próprias. O principal representante do barroco mineiro foi o escultor arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, conhecido por o Aleijadinho. Os artistas principais eram o pintor Manuel da Costa Ataíde e o escultor carioca Mestre Valentim. E aí, vou falar um pouco sobre o Renascimento. O que é o Renascimento? Ele é um cultural artístico que rompeu o padrão do pensamento vigente no mundo medieval. Introduziu a cultura laica, que é a cultura não religiosa, e teve início durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, do século XIV ao século XVI na Itália, e despontando para outros países europeus, com o pensamento antropocêntrico, na qual o homem não era o centro do universo, o homem era o centro do universo. As diferenças que no medieval era o teocentrismo, a verdade bíblica, a política descentralizada, o feudalismo, a natureza, que era o pecado, e os camponeses. No Renascimento, o antropocentrismo, a verdade baseada em experimentos, a centralização absoluta, que era o poder monárquico, que era o poder do rei, o mercantilismo, a natureza, que era a busca pelo belo, e os burgueses. As características do Renascimento eram o humanismo, que era a valorização do ser humano, o individualismo, o naturalismo, cientificismo, experimentalismo, o retorno à cultura clássica e a mitologia pagã. As fases do Renascimento era o 300 do século XIV
400 do século XV, o 500 do século XVI, o Renascimento científico foi o período marcado por grandes avanços da ciência. Nicolau Copérnico, ele criou a teoria heliocêntrica, que era o Sol era o centro do universo, e ele morreu queimado numa fogueira por causa dessa teoria. E na literatura teve dois períodos, o período épico e a sátira. O quientismo. Quientismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Note que, neste período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revela a visão do homem brasileiro. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que detona a visão, as ambições e as intenções de um homem europeu mercantilistas, em busca de novas terras e riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que aqui estiveram. Literatura informativa. A Carta de Caminha inaugura o que se convencionou chamar de literatura informativa sobre o Brasil. Este tipo de literatura, também conhecido como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, como consequência das grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da nova terra, de sua floresta e fauna, de seus habitantes e costumes, que se apresentaram muito diferentes dos europeus. Daí se dá uma literatura meramente descritiva e, como tal, sem grande valor literário. A principal característica da Carta de Caminha é a exaltação da terra, resultado do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Com relação à língua, o louvor à terra transparece no uso do exagerado de adjetivos. Literatura jesuítica. Os impérios ibéricos continham em sua expansão uma profunda ambiguidade ao espírito capitalista mercantil. Associavam um certo ideal religioso e salvacionista. Por essa razão, dezenas de religiosos acompanhavam as expedições a fim de converter os gentios. Como consequência da Contra-Reforma, chegam em 1549 os primeiros jesuítas ao Brasil, incumbidos de catequizar os índios e de instalar o ensino público no país. Fundaram os primeiros colégios, que foram durante muito tempo a única atividade intelectual existente na colônia. Do ponto de vista estético, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quientismo brasileiro. Além da poesia de devoção, cultivaram o teatro de caráter pedagógico, inspirado em passagens bíblicas, e produziram documentos que informavam aos superiores na Europa o andamento dos trabalhos. O instrumento mais utilizado para atingir os objetivos pretendidos pelos jesuítas, moralizar os costumes dos brancos, colonos e catequizar os índios, foi o teatro. Para isso, os jesuítas chegaram a aprender a língua tupi, utilizando-a como veículo de expressão. Os índios não eram apenas espectadores das peças teatrais, mas também atores, dançarinos e cantores. Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foi o padre Manuel da Nóbrega, o missionário Fernão Cardim e o padre José de Anchieta.